8 horas e 48 minutos. Eu estou olhando ali, pescando o horário, porque o Josiel vai aproveitar e vai colocar o trânsito para nós. Você que está chegando agora à telinha da TV Mar, vejam aí imagens dos olhos eletrônicos da SMTT e já uma entrevista muito legal. Ela que olha, nem sei, ela é consultora, especialista no mercado imobiliário e daqui a pouco, eu não vou poder dizer para não queimar a informação, mas tem boa notícia que a Alessandra Pervaz está trazendo para nós todos aqui de Alagoas. Você tem aí 8 horas e 48 minutos e olha, a temperatura sobe 27 graus agora. Pode voltar para cá, Josi, porque o tão esperado crescimento do mercado imobiliário começa a surgir. Alessandra, muito bom dia, obrigado pela presença. É verdade, está voltando mesmo? Já dá para celebrar isso? Bom dia. Sem dúvida, eu acredito. Bom dia. É uma satisfação estar novamente aqui conversando com você. E, sem dúvida, o mercado imobiliário vem sim reagindo, comparado ao primeiro trimestre que nós tivemos desse ano, que, sem dúvida, a gente sentiu. E o mercado imobiliário responde muito. A gente sente muito, é muito latente para a gente a reação econômica. E agora, nesses 3, maio, junho, julho, vem tendo uma reação, as pessoas estão mais confiantes na hora de adquirir um imóvel e as novas modalidades de crédito também, os bancos incentivando a questão do financiamento habitacional, vem dando uma animada para as pessoas que estavam desejando mudar de apartamento, adquirir e acredito que o boom também das próprias construtoras e incorporadoras em fazer lançamentos agora nesse segundo semestre. Maceió, por exemplo, a gente está com 4 excelentes lançamentos num curto espaço de tempo, incorporadoras, e eu acredito que isso é muito reflexo da forma como o mercado está respondendo. E eu acredito também que as próprias construtoras passaram a analisar mais a necessidade do cliente. E eu acredito que a gente que trabalha médio, alto padrão, vem avaliando que os imóveis, os compactos de alto padrão, estão surgindo em Maceió, que era uma necessidade que tínhamos, e a gente avalia que as pessoas cada vez mais não querem mais significar em relação ao tamanho do apartamento que você mora, mas a necessidade daquilo que lhe atende. Sim. Antigamente, é porque eu moro num apartamento de tantos metros quadrados. Hoje você pode ser um solteiro, bem-sucedido profissionalmente, querer morar num estúdio com múltiplos serviços e com uma série de funcionalidades que pode ter, né? Eu acho que essa resposta também era necessária acontecer. Que bacana. E o termômetro da economia no Brasil é a construção civil, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, né? E quando a gente vê lançamento e tudo mais, acho que o caminho está realmente aí mais iluminado, né? E a preocupação das próprias construtoras em relação a prédios mais autossustentáveis, a questão da busca por condomínios mais econômicos, é para esse público que a gente precisa estar atento. Como também eu venho observando que os próprios imóveis prontos, se bem trabalhados, né, com uma consultoria de preparação, porque antigamente imóveis prontos você simplesmente tirava algumas fotos, postava e achava que rapidamente ia vender. Não, hoje a gente precisa viver o processo da venda do imóvel. Você precisa preparar o seu imóvel para a venda. E assim ele se torna menos especulativo e mais selecionado. Consequentemente, ele vai ter uma valorização visual muito melhor e até a predisposição a ter menos desconto na hora do fechamento. A questão dos aluguéis, como é que está o mercado aqui de aluguel? Porque a gente tem também o perfil de muita gente que vem, né, em férias e tudo isso, né? Os compactos de alto padrão hoje são, para quem é investidor, o que detém maior liquidez hoje no nosso mercado, tá? São custos de condomínio baratos, você tem por ter múltiplas funcionalidades, você tem a opção de fazer o contrato anual ou também temporada. Eu tenho vários clientes de outros estados que eles mesmos falam: Alessandra,
metro quadrado em Maceió ainda é um metro quadrado extremamente interessante. Na minha cidade, como Porto Alegre, Brasília, você jamais conseguiria comprar um quarto-sala no valor que consegue comprar em Maceió. Então, Maceió ainda tem um metro quadrado muito interessante e a nossa qualidade construtiva está ficando ainda melhor. Eu acredito, graças a essa preocupação que as construtoras vêm tendo em relação ao acabamento, isso também vai ser um diferencial para os próximos anos. Você acha que hoje dá para dizer que é um bom momento para quem está com dinheirinho para investir? Sem dúvida. Se tem interesse em investir, o momento é agora. Procurem uma consultoria qualificada para fazer até um mapeamento daquilo que você pretende. Eu acho que hoje o papel do corretor de imóveis é cada vez mais ser um consultor. Tem que entender de finanças, tem que entender de projeções, tem que entender se você está querendo fazer um investimento a juros compostos, ou a pagamentos mais rápidos. Então, a gente está aqui para avaliar e entender mais ou menos como é a sua projeção de vida, né? Não é mais, cada vez mais eu brinco, estilo de vida é qualidade de vida. Então, quanto mais qualidade e o mercado imobiliário traz essa consolidação de que você pode ter uma boa carteira de locação e também garantir aí uma aposentadoria tranquila no futuro. Acho que de tudo que você falou, fora a questão que está aí comprovada, tem uma coisa que é tão bacana no que a Alessandra nos diz, que é o seguinte: as construtoras passaram a ouvi-los, porque eles é que conhecem a necessidade do cliente, né? E esse casamento tem tudo para dar certo. Sem dúvida. Obrigado demais pela presença. Eu que agradeço. Passe os seus contatos, que quem está em casa sempre ganha quando você vem aqui. Ale Pervaz, quem me segue no Instagram, sigam Ale Pervaz Corretora, podem mandar mensagem por direct, eu sempre respondo. E meu contato é o 99103-5357. A Alessandra sempre dá um show, né? Que vem aqui e olha, ela tem uma coisa que eu acho que é fantástico nessa observação que ela faz, que os contadores, lembram, contador antigamente era aquele cara que só emitia guia, hoje não, ele é um consultor, orienta a empresa e faz toda a diferença no resultado final. É acompanhar o processo, né? Para mim a felicidade é trabalhar a preparação, o nascer, desde a ideia, Alessandra, estou pensando em vender um imóvel. Você preparar o imóvel para venda e fazer o acompanhamento na aquisição do próximo imóvel e, sem dúvida, o registro. Para mim, finalizar o negócio é o que faz toda a diferença. Experiências do exterior podem aparecer aqui em Alagoas, qualquer hora dessa? Sem dúvida, em breve. Em breve. Volte aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, enquanto eu me despeço aqui da Alessandra, que é uma simpatia para lá de competente, o Fernando Palmeira traz uma matéria aí que é um alerta para todos nós em relação a incêndio em domicílio, não é isso, Josi? Então vamos ver os detalhes enquanto eu me despeço aqui da Alessandra, que já volta aqui para a TV Mar. 8h56. As queimadas e os incêndios nas florestas brasileiras, a exemplo da Amazônia, têm repercutido em todo o mundo. Um problema grave para as relações internacionais do Brasil. Mas como estamos também aqui em Alagoas, no Nordeste, vamos falar mais particularmente de Alagoas. Ainda assim acontecem incêndios, queimadas nas florestas, principalmente no que resta da nossa restinga, do que resta da nossa floresta aqui tropical. Vamos saber mais sobre a Mata Atlântica também com o Major Cavalcante do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Essa preocupação também está sempre aqui em Alagoas. As ocorrências continuam acontecendo, Major? Continua, né? O incêndio ele é uma preocupação, tanto o incêndio em vegetação nas nossas matas, como também o incêndio em edificações. E a gente tem registros realmente alarmantes, né, quanto a esses dados. O ano passado, por exemplo, no estado nós tivemos cerca de 1.400 incêndios, desses mais de 700 foram em incêndio em vegetação. Não necessariamente na nossa mata, né? Uma grande parte desses incêndios é em campos particulares, né? Em terrenos baldios, mas ainda assim a gente tem também incêndios nas nossas matas e na nossa caatinga. Se pode chegar à conclusão de que esses incêndios, essas queimadas são criminosas ou acidentais?
Olha, no período do verão, né, com o aquecimento da região, fica mais propício a acontecer os incêndios, mas algumas sim são criminosas, né? A gente tem relatos, né? Quando a gente realiza o combate a incêndio, a gente recebe relatos de que alguns incêndios são provocados pelos moradores próximos, pelos proprietários das terras próximas, com o fim de criar pastos, de avançar suas terras, né, e usufruir daquele bem que não é dele. Esse ano já tivemos muitas chamadas para debelar incêndio em nossas florestas aqui, nossas matas? Tivemos, né? Dados gerais, esse ano a gente teve já mais de 200 incêndios em vegetação, né? A maioria, como eu falei, são em terrenos baldios, mas alguns desses na nossa Mata Atlântica, aquela região ali de Murici, aquela região ali próximo de União dos Palmares, também no sertão, né? Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, a gente tem muito incêndio. Em outras áreas também, infelizmente, temos registro aqui de incêndios, quais outras causas? E no setor urbano, o que é que mais ocorre? Olha, no setor urbano, o que mais ocorre é incêndio naquelas edificações que não são protegidas, né? Que não seguem as regras regulamentares para a segurança contra incêndio e pânico. E a maioria delas ligadas a fenômenos termoelétricos. Então, algum eletrodoméstico, algum descuido que o morador tem dentro de casa ou na indústria, né? Então, é muito importante que a sociedade perceba que o incêndio é um risco presente na nossa vida e que a gente tem que se prevenir, né? Tendo os equipamentos necessários para evitar um incêndio, para combater o incêndio de forma eficiente e também ter uma cultura de evitar deixar equipamentos ligados de forma desnecessária. Quando sair de casa, feche as portas, feche as janelas e desligue todos os equipamentos para evitar uma surpresa desagradável. Acidentes também com incêndio provocado pelo fogão a gás, como é que fica? Olha, são também frequentes, né? Um pouco menos frequente que os provocados pela energia, pela eletricidade, mas também pessoas que saem de casa e esquecem uma panela no fogo, que esquece uma vela acesa. Isso também a gente tem muitos registros, né? O cuidado do morador ou da pessoa que frequenta uma edificação ele é muito necessário. Em caso de ocorrência, como proceder? Utilizar imediatamente o 193, é o telefone de urgência e emergência, direto aqui com o Corpo de Bombeiros Militar. Quais outros canais? Olha, o nosso atendimento de emergência é realmente pelo 193, né? Então, de imediato, ligue para 193 e após ligar, após a gente receber a chamada, a gente já vai lhe orientar o que proceder, como fazer. Evite se expor ao risco, né? Ainda que no local tenha alguns equipamentos de combate a incêndio, se você não tem habilidade, se você não sabe utilizar, não se coloque em risco, porque se você entra num local de incêndio sem a técnica adequada, você também vai ser mais uma vítima. Lembrando que não é só a chama que mata, né? No incêndio a fumaça ela é muito tóxica. A maioria das mortes em incêndios acontece por intoxicação da fumaça. Então, liga para o 193, recebe as nossas orientações e a partir daí se coloca numa situação segura para que você não se acidente. Agora eu quero aproveitar essa nossa vinda aqui para lembrar à comunidade a importância da taxa contra o incêndio, a chamada taxa do bombeiro aí. Exatamente, né? Todas as nossas ações estão baseadas em equipamentos, em treinamentos e quem propicia os equipamentos, quem propicia o treinamento é você, ao nos ajudar com a taxa de bombeiro. Então a taxa de bombeiro é um valor simbólico anual, né? Mas que ajuda muito a sociedade alagoana. Contribua com o Corpo de Bombeiros, pague a sua taxa, né? Seja você também um salvador nessas ocorrências, não só de incêndio, mas de afogamento, mas também de acidente automobilístico. Essa taxa é utilizada para todos esses fins. O guardião da paz, que nos socorre em todos os momentos, quer no acidente do trânsito, no problema do incêndio, do afogamento, enfim, o Corpo de Bombeiros Militar, que tem também poder de polícia, que nos dá segurança e tranquilidade. É muito importante que tenhamos todas as observações e as atenções em essas orientações que são colocadas nesse momento aqui para você. Claro, e não esquecer também a importância da taxa do incêndio do Corpo de Bombeiros Militar. Aqui do quartel do Corpo de Bombeiros no Trapiche da Barra em Maceió, Fernando Palmeira com as imagens do Chico Nogueira para a TV Mar da organização Arnon de Melo no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira. É importante a gente lembrar os últimos casos, né, de incêndio em apartamentos aqui na nossa capital. Fica esse alerta, é importante demais essa reportagem do Fernando Palmeira. Hoje, terça-feira, é um dia muito especial, porque é o dia que nós recebemos o professor Luiz André. Professor, muito bom dia.
Que loucura, hein? Correria. E agora, parece que o mundo acompanha ou tenta acompanhar os avanços da tecnologia, né? Isso também vai ter um impacto, imagino eu, na vida de quem está do outro lado lá estudando para o Enem, etc. Né? Verdade, verdade, Mauro. Muito bom dia, né? Bom dia para os nossos fiéis telespectadores da terça-feira, por volta de 9 horas, sempre aqui na TV Mar, com as dicas, né, para as provas de redação de Enem, de concursos públicos, enfim. Bom, 3 anos nós trazemos essas informações todas aqui para vocês, né, de uma forma muito comprometida. Fato, né, a tecnologia é, sem dúvida nenhuma, um tema por demais importante. A tecnologia só não está conseguindo resolver o problema da voz diante de tanta aula, né, e essa gripe que não para, é impressionante, né, sai de uma entre outra. Mas, de fato, as temáticas que envolvam relações de tecnologia, de comportamento, que obviamente foram completamente modificados com isso, e a própria sociedade, né? Dá para se falar em temáticas que envolvam aspectos políticos, aspectos comportamentais, tá? A própria relação, por exemplo, do consumo, ela passou a mudar, enfim, situações as mais variadas, que são muito possíveis de cair, principalmente nessa prova do Enem que se aproxima. Tem uma questão, professor, que eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação à tecnologia, que é o comportamento no Twitter, especificamente. Porque o Twitter, ao meu ver, virou um campo de batalha, porque pela característica da plataforma a gente não tem nenhum filtro, né? E aí se publica tudo, se fala o que quer, o que não quer. Verdade. A primeira coisa importante é lembrar que nós ainda não temos uma proteção legal, né, efetiva, já que o Marco Civil da Internet ainda está por ser regulamentado, ainda está sendo regulamentado. Acabamos de aprovar uma lei geral de proteção de dados, tá, com vetos do presidente que foram derrubados pelo Congresso Nacional, mas ainda continua sem a efetividade, isso é, nós não sabemos o que vai acontecer. Aliás, é bom que nós saibamos disso. Do ponto de vista sociológico, nós temos um efeito simbólico muito forte a partir, principalmente, das revoluções árabes, né, que foram muito influenciadas exatamente por esse comportamento de massa estabelecido através daquela época do Facebook, né, que tinha muito mais importância do que tem hoje, tá? Desde então surgiram várias outras redes sociais. O Twitter é uma que está se disseminando com muita rapidez, diga-se de passagem, muito utilizado desde a campanha de Donald Trump. Não vamos aqui entrar em polêmicas a respeito de tal situação, tá? Já existem uma série de documentários que falam a respeito da importância, principalmente das redes sociais, na manipulação de comportamentos, principalmente de eleitores indecisos. Procura saber da Cambridge Analytica, né? Tem documentários os mais variados em várias plataformas para que vocês possam saber. Mas, de fato, nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer e, principalmente, nós não temos uma proteção legal. Só para se ter uma ideia, telespectadores como um todo, a lei de proteção de dados da Europa é uma lei deste ano. Imagina, né? A nossa acabou de ser aprovada, a criação do órgão regulador, mas mesmo assim ainda não é efetivo. Quer dizer, por enquanto é aquela coisa do Deus dará, né? De um mundo sem regras e que precisa, claro, buscar regras, evidentemente, até porque, na prática, efetivamente falando, as vítimas elas acabam tendo uma sobrepena, enquanto que os agressores têm penas muito pequenas a contar das regras hoje que determinam penas para crimes contra a honra que chegam a 2 anos apenas, quer dizer, a possibilidade de prisão é nula praticamente, porque é uma pena restritiva de direito. Então é preciso, claro, primeiro educação, evidentemente, e depois uma punibilidade, para que se possa, então, de certa forma, barrar um pouco esse ímpeto, essa loucura, né, das redes sociais. Puxa vida, assunto tem demais, hein, professor? Muitos. Imagina a tecnologia e infância, uma possibilidade clara, a relação de consumo, uma realidade clara, a própria situação do trabalho. Imagina esse processo que os sociólogos já chamam de uberização do trabalho, quer dizer, a falta de proteção nem do Estado, não tem nem mais proteção do Estado, e muito menos a empresa, né? Poderíamos discutir isso numa próxima semana. E propriamente a empresa que deixa de ter a responsabilidade, um processo de precarização no mundo inteiro. Mas isso não acontece somente no Brasil, isso acontece na Alemanha, no Japão, que tem hoje propostas de pleno emprego. Quer dizer, é um tema muito amplo que certamente o nosso telespectador deve buscar aí como referência para essas diversas provas que estão por vir. Professor, daqui a pouco a gente tem os pitacos do Lino, mas só queria ouvir o professor, que é um estudioso, para lá de inteligente, em relação a essa situação toda lá no Reino Unido, né? Queria ouvir a tua opinião, porque já está indo para um lado meio cômico, né? Porque, afinal de contas... A referência em relação ao parlamento, ao fechamento do parlamento, de fato, né? É uma situação complicada, porque eu já falei isso aqui, em uma análise política que fiz. O grande drama do Reino Unido foi ter estabelecido a possibilidade de saída
né, da União Europeia, o Brexit, com uma maioria simples. Quer dizer, a diferença de voto foi muito pequena, você tem um país dividido, que são nuances que mudam a cada momento e certamente deixam complicadores, né? Então, já caíram vários ministros, o Boris Johnson tenta buscar de uma maneira, diga-se de passagem, que é a menos democrática, né? Muito complicado, muito difícil. Situações como essas, estabelecimento de um país, por exemplo, que entra na União Europeia nos anos 70, imagina, quer dizer, você não entra e está estabelecido sem dramas nenhum, pelo contrário, você vai buscando as nuances que vão firmando o país na União Europeia e de uma hora para outra, por um referendo de maioria simples, você acaba saindo. Eu acho que as regras foram erradas naquele momento e complicadas, então, do jeito que estão hoje, realmente fica muito difícil que se busque uma solução a curto prazo. E é importante lembrar, né, professor, que muita gente não foi no dia lá votar achando, não vai passar nunca isso, então eu não vou. Olha aí. Situações complicadíssimas. Situações como essas não podem ser definidas por maioria simples. Nós temos uma lição dada pelo Brasil. O Brasil, para poder mudar a Constituição, precisa de uma maioria qualificada, não é? Você não muda com maioria simples. Lá você muda com maioria simples, correndo um risco tremendo de você ter, inclusive, uma quantidade de eleitores menor aprovando tal saída do que o restante que não votou, que não compareceu, já que o voto lá não é obrigatório. Professor Luiz André, obrigado mais uma vez. Demais, top demais. Gente, professor Luiz André, toda terça-feira, o Saber em Debate. E olha que ainda tem vaga lá, professor? Temos uma turma nova. Tem uma turma nova. Olha aí que boa notícia para você, porque outro dia eu desci e falar, mas Mauro, você não disse que ia ter turma nova. Estou dizendo agora. Tem. O professor acabou de confirmar. Excelente notícia para você. Vamos fazer o seguinte, Josi, vamos para um rápido intervalo. E na volta tem o Fernando Palmeira trazendo uma matéria muito legal. E a gente vai para o intervalo com imagens do trânsito na manhã desta terça-feira. Puxa vida, dia 3 de setembro já, hein? Tá chegando a primavera. Olha aí a Fernandes Lima no alto do seu vídeo à direita. Já trânsito carregadíssimo, hein? E parece que deu aquela famosa, como diria a Maju, chuvica, né, Márcio André? Chuvica aí. Choveu mais cedo, no finalzinho da madrugada choveu. E agora parece que garoa um pouquinho, mas não há previsão de chuva forte para esta terça-feira. Eu vou por um intervalo e volto já com muita notícia para você. Até já.